tá assistindo televisão. Olá, boa noite. Tô rindo aqui, o pessoal tá rindo aqui de mim. Do meu olá, boa noite. Cielo Miato, José Diego, a Tatiane já tá por aí, a nossa convidada de hoje. Vou chamar já ela pra gente já, né, vendo como tá, né, aqui a conexão. Viu, Tatiane? Cleomir tá aí. Olá. Olá, tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu tô bem aqui, tá? Hoje fez um dia muito legal, muito bonito de sol. E a gente tá feliz, assim, a gente aqui no Ceará fica feliz quando tem sol e quando tem chuva também. Mas o sol ajuda a esquentar a gente, né? Fica mais feliz quando tem chuva. Sol pra gente é normal. Aqui também, aqui faz muito sol, mas é porque tem chovido muito. E aí a gente não é muito acostumado com chuva, né? E acaba que a chuva traz muita... Deixa a gente mole, porque a gente é do calor, né? Aí a chuva deixa a gente mole, meio preguiçoso. E o calor não, o calor deixa a gente esperto. Sim, verdade. Acho que o pessoal tá começando aqui a entrar, a Erika entrou aqui também. Boa noite a quem tá entrando aí. Primeiramente, agradecer a sua participação em conceder, né, essa live conversando com a gente sobre Teatro de Sombra, sobre o trabalho do Grupo Ânima, né, de Fortaleza. Então, bem bacana. Hoje a nossa conexão é lá em Fortaleza. Ednei aí, boa noite. Eu acho que a gente, né, acho que o pessoal vai entrando, mas a gente já pode começar, né, com uma pergunta que eu sempre faço, né, que eu acho que é interessante, é saber a formação, né? Você pode falar a sua formação, também dos integrantes do grupo, quantos são, enfim. Uhum. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de estar participando, né? A gente, nesse período de quarentena, tem ficado muito isolado, então essas iniciativas, né, de aproximar, não só aproximar a gente fisicamente, né, virtualmente, vamos dizer assim, mas também aproximar nosso ofício, as nossas propostas, os nossos processos. Eu acho isso muito importante, acho muito necessário, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa muito isolado, e aí quando ouve alguém fazendo aquilo, que alguém está fazendo aquilo em outro lugar, a gente se sente assim revigorado, né? Como se fosse uma onda, né? Que tivesse meio que todo mundo se banhando nessa onda, né? E aí eu agradeço demais o convite e a oportunidade de estar partilhando um pouco do nosso processo aqui no Grupo Ânima. Então, assim, nós somos aqui de Fortaleza, do Ceará, e a gente existe na cidade desde 98. E sempre trabalhando com teatro de bonecos de empanada, né, boneco de luva, até que em 2014 a gente teve a oportunidade de viajar para o Rio Grande do Sul e ter uma experiência imersiva com a Companhia Lumbra. O Alexandre Fávero, que é o nosso, vamos dizer assim, nossa grande inspiração, né? Foi ele quem apresentou, né? E antes de a gente viajar para o Sul, ele tinha vindo para Fortaleza, no palco giratório, com o Saci. E a gente ficou encantado, né, com a sombra e com todos aqueles mecanismos, né, que ele tem. Ele é um estudioso da luz, ele é um estudioso não só da
da fonte luminosa, né, mas de toda a cadeia produtiva da produção para o teatro de sombras. E a gente ficou muito encantado, e aí até que conseguiu se organizar e ir. E aí começamos esse nosso trabalho com o teatro de sombras desde então. O Ânima, ele é composto basicamente por duas pessoas, que sou eu, Tatiane Souza, né, que sou graduanda em teatro pela Universidade Federal do Ceará, também com formação em letras, pela UFC também. E sou poeta, gosto de fazer algumas coisas, várias coisas, assim, já fiz, gosto do vídeo, e nesses tempos a gente tem experimentado, né, todos nós, como é estar nessa plataforma bidimensional, né? A gente sai do teatro, que é a gente está em todo o espaço para estar nessa outra plataforma, e tem todo um aprendizado e uma descoberta. E o Cleomir Alencar, que é um parceiro de trabalho de mais de 10 anos, assim, a gente trabalha e vive desse nosso métier, né? E aí o Cleomir tem uma formação de bonequeiro também, né? Vamos dizer assim, que ele é o meu mestre do teatro de bonecos, foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei. E aí ele aprendeu com a Graça Freitas, que é uma grande bonequeira do Ceará, né, do grupo Formosura, e o Chico Alves, que também outro grande bonequeiro, que já não está mais aqui, e o Johnny Sandro, que foi o irmão dele, que levou meio que ele para esse universo do teatro de animação. Então, assim, quando a gente chegou em 2015, quando a gente chegou da Companhia Lumbra, né, dessa experiência, em 2015 a gente começou a pensar como é que a gente tornava viável tudo aquilo que a gente aprendeu lá, né, naquela grande dimensão. Não sei se você foi, né, lá para o Morro Reuter, mas aquilo é uma experiência incrível, assim, quem quiser, quem tiver oportunidade e quiser aprofundar mesmo, é uma dica que eu dou, porque é uma experiência, assim, não só de artística, mas de vida, né, de estar lá na Serra do Mar, naquele contexto, naquele espaço, e com aquelas pessoas, né, e pensando 24 horas em criação, em processo, em teatro de sombras, em luz. E aí a gente foi pensando assim, bom, a gente vive no Ceará, que é um estado em que a gente não tem tantos recursos técnicos, como é que a gente faz uma espécie de adaptação disso, né? Porque a gente não vai conseguir ter uma sustentabilidade como um grupo apresentando teatro de sombras somente em teatros, né, em espaços fechados. E nós ficamos um tempo nisso, né, como tornar execuível, como tornar sustentável, e nós chegamos numa ideia de construir um mini teatro ambulante, né, que é a nossa caixa de sombras. E sem grana, né, que é a realidade de todos nós, né, como é que a gente, sem um edital, sem um recurso, então foi tudo muita vontade, muita fome de fazer aquilo, sabe? A gente saiu de lá muito inspirado, muito instigado. Então a gente mora perto aqui do centro da cidade, saímos aqui no centrão e começamos a recolher pallets, colher coisas, né, lixos e tal, e aí foi esse material que foi a base da nossa caixa de sombras, que a caixa a gente chama de mini teatro porque de fato né, tem um sistema de iluminação, tem um sistema de sonorização, ele tem autonomia de energia, porque ele é alimentado por uma fonte, e aí a gente consegue apresentar esse teatro na praça, e a gente tem feito muito isso, apresentar em espaços abertos. E aí as pessoas até se surpreendem, isso foi uma novidade aqui no Ceará, né? Porque como assim você vai fazer teatro de sombras no meio da rua, 4 horas da tarde, nesse sol? Sim, a gente vai fazer teatro de sombras, né? E é uma caixa em que você não sabe muito bem o que é. Lembra muito aquela caixa dos retratistas, né? A gente construiu um pouco grande a caixa, ela tem 1,20 m mais ou menos. E aí as pessoas ficam, meu Deus, mas o que tem ali embaixo? O que será aquilo? Que está escondido lá dentro, né? E tem todo esse encantamento. E a proposta é de que 2 pessoas assistam, e aí tem 2 banquinhos lá do lado da plateia, né? Uma mini plateia. E aí fica nessa de que a gente chama de provocar fendas no cotidiano, né? Causar essas fissuras, né? Promover essas rupturas. Então você pega e vai numa praça, então 2 pessoas que nunca se viram na vida, de repente estão ali compartilhando aquela intimidade, aquele espaço mínimo, né? E um braço toca no outro, né?
e aí gera aquele desconforto, depois há aquele relaxamento, porque o espetáculo que o nosso primeiro trabalho se chama Circo Pirilampo. E aí é a história de um circo, né? Um circo que chega, os personagens vão se apresentando, então é tudo muito inusitado. A gente trabalha uns mecanismos, então os mecanismos, a sombra meio que tem movimento, se move, aí quando termina a pessoa fica, sério, mas como é que essa sombra, que aparentemente não se move, está girando, né? Então há uma série de operações que são processadas ali com a plateia e que elas levam para casa e ficam querendo, eu posso assistir de novo? Porque eu queria saber melhor, assim, é muito rápido, né? Então, assim, foi mais ou menos assim como a gente começou a nossa vibe, vamos dizer assim, né, no Teatro de Sombras. Sim. Eu até vou aproveitar que você já falou, né, como começou. E essa questão, então, da caixa, né? Então, da linguagem da sombra, então pega um pouquinho também do jeito de fazer do teatro lambe-lambe, né? Dessa questão de ser intimista, a duração, né? Ser curta, né? Para pegar justamente quem está passando, né? Então tem esse hibridismo também, né? Que quando você falou, primeira vez, quando você falou, né, que era miniatura, aí depois, quando você falou que tem banquinhos para as pessoas sentarem, né? Aí eu falei assim, então é o teatro lambe-lambe, né? Porque tem essa questão, né, também, as dimensões, né? Tem como ser miniatura, mas também sem necessariamente ser um teatro lambe-lambe, né? Mas bem bacana. Tem uma questão... Tem uma questão conceitual aí, sabe? Que a gente, e eu estava conversando esses dias sobre a nossa licença poética, né? A gente tem categorias, né? As categorias em todos os campos da vida acadêmica ou intelectual, mas a gente, como artista, a gente tem licença poética para chamar as coisas do jeito que a gente acha que é mais aproximado com a poética, com a estética que a gente quer. Então, por isso que a gente achou que teatro de sombras em miniatura tinha muito mais a ver do que teatro lambe-lambe de sombras, sabe? E aí eu acho que a gente vai trabalhando com as categorias de acordo com as nossas afinidades mesmo, sabe? Com as nossas afetações, e alguém pode chamar de teatro lambe-lambe, às vezes eu uso o nome lambe-lambe, porque quando eu falo sombras em miniatura, a pessoa não consegue visualizar. Eu digo, sabe aquelas caixinhas lambe-lambe? Aí a pessoa me diz, pois então, é um teatro de sombras em miniatura. Então, assim, eu meio que, né, porque a gente também teve essa dificuldade aqui um pouco, sabe, no Ceará. Primeiro, com a dificuldade das pessoas entenderem o que era o teatro de sombras, porque não tinha nenhum grupo trabalhando, né? Especificamente, um espetáculo que começa e termina só com sombras, né? Tem uns grupos que trabalham uma cena dentro de um espetáculo e tal. Então, existia essa dificuldade de entendimento do que era o trabalho. Além do que, o aspecto da dimensão, né? De ser em miniatura. E aí é muito engraçado, porque quando a gente concebe uma coisa, a gente fica sempre pensando na proposta estética. Né? Aí quando você vai vender, você vai ter que lidar com a visão da gestão, né, do produtor. E aí você vai ter que explicar para ele do que é. E aí tinha horas que a pessoa disse assim, não, gente, mas eu não vou te pagar para fazer para 2 pessoas. Né? Então, assim, aí teve esse processo também de formação de plateia e de formação também de um entendimento sobre o que é que a gente estava propondo. Então, foi um caminho, assim, um pouco... pisando em luvas de pelica, sabe? Com luvas de pelica, assim, que a gente foi... e aí foi onde a gente deu o segundo passo nessa nossa jornada, né? Com o Teatro de Sombras, foi na ideia da difusão. E aí a gente começou a pensar em apresentar o espetáculo em miniatura, né? Por exemplo, o Circo Pirilampo a gente apresenta até hoje, a gente é convidado para fazer festivais e tal. Inclusive em lugares totalmente inusitados que a gente pensava que nunca ia ter acesso, a gente hoje recebe convites, né, para fazer, mas também fazendo formações, né, oficinas, para que as pessoas entendam o que é, né, e aí tem esse encantamento total, de pensar que pode ser com coisas super elaboradas, ou com coisas super simples que você encontra em casa, né? Então eu estava até falando também sobre isso hoje,
que a gente, quando pensa em teatro de sombras, a gente pensa muito naquela brincadeira de criança, de ficar fazendo imagens com a mão na frente de uma luz. Então a gente faz isso, mas a gente avança um pouco mais nas formações para que a pessoa consiga ter uma dimensão de onde ela pode chegar. E aí a gente sempre parte de algum trabalho, de alguma proposta cênica, para que ela da arte como um dispositivo para afetação, mais do que instrumentalização e repasse de uma técnica, né? Porque às vezes, como ela não sabe ou nunca teve contato com a linguagem, ela pode ter alguma dificuldade para ter um entendimento. Então, quando a gente apresenta uma proposta estética, ela às vezes supera aquilo em muito, e a gente já ficou muito surpreendido com o que teve de produção dos alunos, né? A gente ficou, meu Deus, olha que riqueza, né? E essa provocação, e esse lugar de provocação, acho que é o lugar mais incrível como artista que a gente pode estar, né? Porque é o lugar de não controle, né? É o lugar onde a gente apresenta o que a gente tem e deixa, é tipo jogar uma rede no mar, né? A gente joga a rede e vê o que pesca. Sim. E aí é um pouco disso. Eu não sei se eu vou ler certo, eu acho que é a Raina Moration, as oficinas puxou, ela tá falando aqui. Participou de uma oficina com a gente, porque assim, inclusive foi uma surpresa incrível dentro desse processo de difusão, porque a gente foi contemplado no ano de 2019 com um projeto de circulação dessa caixinha de sombras. E aí a gente circulou com as caixinhas e colocou a caixinha na rua, bem na periferia da cidade. Aqui em Fortaleza é dividido por regionais, então a gente circulou pelas 6 regionais da cidade, e sempre depois do espetáculo tinha oficina. E aí Raina Moration participou de uma oficina que a gente deu aqui no Benfica, que é o bairro onde eu moro também. E foi muito legal, porque eram estudantes de teatro que tem essa vivência com o corpo, que tem essa vivência com a cena, mas que não tinham ainda prestado atenção no aspecto da luz, né? Que aí eles começaram a ver que a luz compõe dramaturgia, que a luz compõe, sabe, com eles. E como é rico jogar com a luz. Eu acho que é um aprendizado que o teatro de sombras, ele dá muito pra gente. Que não é só o corpo em cena sem nada, né? Tem muito mais coisas, que é o que eu chamo de, na minha pesquisa do TCC, como construir topografias, né? Com a luz, com os objetos em cena, né? A luz, inclusive, é um objeto, né? Um objeto impalpável. E aí a gente joga com isso para construir cenários, para construir espaços e expandir esses espaços em cena. Sim. Eu vi que o Cleomir tá desde o começo lá. Aproveitando para citar ele aqui, né? Que eu acho que eu não falei o nome dele, que ele também faz parte da companhia, do grupo, aliás, do grupo Ânima, junto com a Tatiane. Então, eu quero perguntar essa questão, né? Agora, você falando, me veio a curiosidade também de saber se você falou que aí não tem, né, grupos ou artistas que trabalham só com sombras, né? E como que acontece essa sua aproximação, se há barreiras ou não há barreiras, a aproximação com os artistas que fazem teatro lambe-lambe, né? Justamente por vocês terem essa caixa de teatro lambe-lambe. Como que é esse movimento, né? Se vocês estão sempre com eles também, se há essa agregação, vamos assim dizer. Olha, a gente não tem que eu acho que é disso que você está falando, né? De um movimento de teatro lambe-lambe. Tem poucas pessoas também que trabalham lambe-lambe aqui. Que eu conheço é Ângela Escudeiro, que é uma grande bonequeira também. Isabel Vasconcelos, que é outra grande bonequeira. O João Andirá, que foi parte do Ânima há um tempo. Foi o fundador do Ânima, junto com o Cleomir Alencar. Eu só conheço essas 3 pessoas que trabalham com lambe-lambe. E a gente com sombras em miniatura. E aí, assim, é um sonho que eu já escrevi projetos, inclusive, que por conta mesmo da demanda e das questões que vão surgindo, que vão se agigantando do próprio grupo, eu não consegui colocar para frente, que é um festival de teatro em miniatura e teatro lambe-lambe.
E acho que também no Cariri tinha uma figura que não é do Cariri, mas estava morando lá, que é o Murilo Sesca, que fez um movimento lá de teatro lambe-lambe. Então, algumas pessoas lá no Cariri têm suas caixinhas, né, por conta desse movimento que o Murilo fez. E a Odília também, que tem uma boneca que é uma velhinha, que é uma coisa mais linda, que não é teatro não é teatro lambe-lambe, mas também não é miniatura, fica nesse entre aí, né, que é meio performático. Mas, assim, a gente tem essa aproximação muito distante. É uma aproximação que a gente sabe que um sabe da existência um do outro, mas a gente não conseguiu ainda se agregar no movimento que desse visibilidade ao trabalho de todo mundo, né? Que se a gente for esquecer as categorias sombra, miniatura ou lambe-lambe, vamos dizer que há uma aproximação, apesar das divergências que possam ter, né? Conceituais e poéticas e estéticas, né? Mas não tem. Sim. Aproveitando que você também falou da universidade, né? Que você é graduanda tanto em teatro quanto em letras, né? Que eu vi que a gente soltou na arte de divulgação, texto lá. Para perguntar, assim, nessa universidade, né? Na Universidade Federal do Ceará, se tem uma matéria, disciplina somente de teatro de formas animadas e se também tem a inclusão também aí do teatro de sombra, como que é? Olha, gente, sempre quando essa pergunta aparece para mim, eu fico assim, ai. porque, porque assim, a questão, eu tenho uma questão com isso, porque eu acho que a universidade, às vezes ela é pensada, o currículo, né, dos cursos, eles são pensados muito na perspectiva do colegiado, né, do corpo docente. É o corpo docente que meio que, não, mas cada um vai puxando a sardinha para sua pesquisa e a partir disso, né, eles vão meio que bolando a grosso modo, né? A grosso modo, porque também tem uma conversa com os alunos, com os CAs, né? Quem pode se aproxima, não. A gente sabe da realidade do estudante universitário no Brasil, que às vezes ele no primeiro semestre tem que trabalhar para poder pagar seus estudos, não tem extensão, né? E aí não tem auxílio, não tem assistência, e acaba que só alguns conseguem participar, né, da discussão sobre currículo. E aí, no meio disso, onde fica o teatro de sombras, né? O teatro de formas animadas, ou teatro de animação dentro da Universidade Federal do Ceará. Durante muito tempo, eu vou me formar agora, né? Ia me formar no final desse ano, e aí, por conta da pandemia, o semestre está sendo suspenso, mas existia uma disciplina optativa chamada Aspectos Visuais da Cena, em que se via de muito en passant luz, cenário e alguma coisa assim muito longe, assim. Era quase um voo de avião, o avião é quase um avião bala, sabe? A 50 mil quilômetros por hora e você olhando só os vultos lá embaixo. E aí, ano passado, uma professora que também é bonequeira, que é a Maria Vitória, ela assumiu uma outra disciplina opcional que assumiu essa disciplina de aspectos visuais e teatro de animação ou formas animadas. Eu não lembro muito bem. Eu não cheguei a fazer a disciplina, mas eu conheci algumas pessoas que fizeram a disciplina. Fui aluna dela também na disciplina de direção. E ela trouxe a perspectiva do teatro de animação de uma forma muito mais potente, muito mais enriquecedora. Ela apresentou artistas que geralmente não circulam, né? Aqui no Ceará há uma prevalência estética do boneco popular, né? Então ela trouxe outras poéticas, né? Mais contemporâneas. E eu acho que isso também alimenta, sabe, as pessoas, porque é o que eu estava falando sobre a metodologia da gente na oficina, né? Quando você parte da arte por si mesma, onde aquilo vai dar, você não sabe. E aí eu acho um caminho muito rico, muito mais do que a gente já começa pela instrumentalização, a técnica pela técnica, né? Que aí pode ser um caminho mais limitante, vamos dizer assim, né? Aproveitando essa questão que você falou, então, o que chega, né, aí para vocês no Ceará, no seu ponto de vista, né? Vou soltar, então, a pergunta do Clube da Sombra, né? Porque eu acho que tem um gancho aí. Oi, Tati pergunta, como a sombra participa da cultura do Ceará
E a sombra está no imaginário do povo aí na região? Bom, tá, viu? Tá bastante. Porque assim, como eu comecei falando, né, sobre que a gente aqui é de sol, né? Isso inclusive é o nosso, a gente aqui é muito solar, né? A gente é muito solar, muito quente, muito expansivo. E a sombra tá muito, quando a gente fala assim, ai, menina, eu vou pra sombra. Isso, ai, menina, eu vou pra sombra, quer dizer que você vai buscando meio que um conforto, né? É até curioso a gente andar no centro da cidade, porque é uma briga, porque os lugares onde tem a sombra, o lado da rua da sombra é o lugar lotado, e o lugar do sol não tem ninguém, né? Então todo mundo quer estar andando na sombra. Você vai procurar uma casa, é do lado da sombra? Primeira pergunta, não pergunta nem o preço. É do lado da sombra? Então tem a sombra tem tá nesse imaginário popular, vamos dizer assim, pelo menos na minha perspectiva, né? Alguém pode apresentar uma outra. De a sombra como descanso, amarrar o boi na sombra, sabe? Vou descansar um bocadinho aqui depois do almoço, tirar um cochilo. E aí tá muito nesse lugar, assim, de descanso, de sossego, de conforto, sabe? E eu acho que por isso que a proposta do Circo Pirilampo, ela caiu bem, porque não é um espetáculo que traz a sombra nesse aspecto do mistério, sabe? Que aí já é um outro trabalho que é um trabalho meu, como encenadora, que é um trabalho que eu já saio do teatro miniatura e vou para o teatro expandido, que eu vou chamar assim, né? Que é o teatro dentro de uma sala, um teatro numa dimensão mais ampliada. E aí eu vou trabalhar com esse tema do mistério, né? Meio que indo na contramão desse primeiro lugar, né? Desse primeiro imaginário da sombra, que seria esse lugar mais descansado, né? Porque nesse trabalho eu trabalho esse tema do suspense, do mistério, num lugar muito desconfortável, que é aquilo que você não sabe muito bem para onde ele vai dar e que gera meio que um incômodo. Eu parti de um... Eu já estou entrando em outra coisa, né? Mas não vou entrar, não. Vou deixar para depois a gente responder essa pergunta. Não, mas pode meter bala aí. Não fique na sombra. Pode. Mas acho que tem outras perguntas. A gente Sim, podia ver outra pergunta aqui. Só falar que essa questão do solar também, Cuiabá também tem essa questão da sombra. Vamos para a sombra. E eu acho que talvez o Clube da Sombra não escutou, né, no começo, né, que eles estavam, que a Tatiane já até foi falando da residência que foi feita, que eles, né, foi só você, Tatiane, ou foi alguém? Não, eu e Cleumi, que a gente foi lá no Mulreuter, né, tivemos a grande oportunidade, assim, de ter essa experiência com o Fávero, com a Fabiane, né, do Clube da Sombra. Temos isso em comum. Foi muito rico. O Grupo Penumbra também foram 2 integrantes também. Olha aí, que ótimo. Pergunta aqui da Sandra, como foi o processo criativo para definir a estética do trabalho em sombras? Olha, essa coisa da estética é uma questão assim que eu acho que ela é muito própria de cada trabalho, sabe? A gente não tem uma estética que a gente segue, a gente é fiel. Por exemplo, no teatro em miniatura, no teatro de sombras em miniatura, a gente tem 2 trabalhos. O primeiro, que é o Circo Pirilampo, em que a gente trabalha formas mais arredondadas, a gente coloca cor, né? A cor traz esse elemento mais de alegria, né? Meio que inventivo, criativo, lúdico, que é um aspecto que eu acho que agrega a ideia do circo, né? E o colorido do circo, né? Toda essa magia do circo. E um outro trabalho chamado Marítimo. E aí, no caso do Circo Pirilampo, a gente se inspirou muito no Alexander Calder, que é um artista que ele fez um circo em miniatura, só que não era de sombras, eram pequenos objetos, e esse circo, ele tinha engrenagens, eles se moviam. Então, a gente trabalhou muito nisso no circo. E isso foi uma das grandes sacadas assim do trabalho que fez com que ele chegasse nos espaços, é que as silhuetas elas têm mecanismos, elas giram, elas se movem. Então a bailarina ela levanta a perna, o carro ele gira a roda, né? E aí as pessoas têm a ideia da sombra como algo estático
E aí, mas como que essa roda tá girando? Não pode, aí tem bruxaria, a gente escuta às vezes, né? Não sei, é um filme, não pode ser uma pessoa que faz isso, né? E se é uma pessoa, onde é que ela tá apertando o botão, né? Então, já no caso do Marítimas, né, que o nome do trabalho é Marítimas, narrativa 1, Minha Jangada Chama Pelo Nome. Esse foi o nosso segundo trabalho, e é um trabalho que a gente não apresenta muito. É um trabalho que surgiu a partir da vivência com vários pescadores, né, que a gente teve contato aqui do litoral cearense, e aí a gente começou a lidar com perceber que eles lidavam muito com a morte numa perspectiva diferente da gente, porque o pescador, ele vai para o mar, mas ele não sabe se volta. Então, essa expectativa, né, de ir e não voltar, essa incerteza, né, gerou um trabalho, assim, que exigiu da gente uma outra estética, né, então uma coisa mais angulada, menos arredondada, menos cor, a gente trabalhou mais o azul, a gente continuou trabalhando os mecanismos, por exemplo, o mar, as ondas, elas se movimentam, né, meio que um teatro de presépio, né, meio que presépio, e a gente também, no Circo Pirilampo, a gente trabalhava uma história linear, o espetáculo começa, o espetáculo termina. Já no Marítimas, a gente pensou em trabalhar um fluxo de consciência, o personagem está no presente, depois ele vai para o passado, depois ele volta. Então, isso muda tudo, né? Essas opções, elas mudam tudo no trabalho. Em Tigrela, meio que eu trabalhei uma narrativa que não é... Eu chamo narrativa, mas não propriamente existe uma história sendo contada ali. São situações que são apresentadas de uma personagem, né? E esse, no caso, trabalho, ele teve uma estética que foi totalmente diferente dos outros trabalhos que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu em miniatura. Primeiro porque eu parti de um conto que já existia, diferente dos outras duas histórias em que a gente partiu de um roteiro, vamos dizer assim, original. Então, eu parti de um conto da Lígia Fagundes Telles, e aí peguei, o nome do conto é Tigrela, e esse conto, ele abre muitas perspectivas. E aí eu peguei uma perspectiva do conto, e foi a que eu desenvolvi, né, que é a história de um personagem em conflito com ele mesmo, como se ele fosse uma personalidade, como é que eu chamo? Caleidoscópica, sabe? Uhum. E aí isso constrói uma estética. E aí eu fui me basear também, como a história tinha um pouco desse filme de mistério psicológico, né, um personagem que você não sabe se ele é doido, se ele é louco, se ele é um psicopata, se ele vai matar você, se ele vai se matar. E aí eu fui buscar inspiração no cinema de suspense. E aí eu me inspirei no Dario Argento, que é um cineasta italiano, num filme dele chamado Suspiria. Então eu assisti esse filme e fiquei muito apaixonada pelas imagens, e aí fui tentando fazer um link do que eu queria com o conto, como é que eu podia fazer essa, vamos dizer assim, mistura semiótica, sabe? Pegar teatro, cinema e literatura, colocar num grande caldeirão de bruxa e ver o negócio explodindo. Sim. E aí surgiu, é uma outra estética. Então, assim, cada trabalho eu acho que ele pede uma estética, e também eu acredito que quando a gente vai, mesmo a gente sendo a mesma, entre aspas, artista, né, mas a gente vai estar fazendo trabalhos em momentos muito diferentes da nossa vida. E aí isso também vai meio que chamar algumas poéticas que estejam muito mais próximas daquele momento nosso, existencial, né. Deixa eu tirar uma dúvida. Desses 3 trabalhos, todos eles são miniatura? Só o Circo Pirilampo e o Marítimas. O Tigrela não. O Tigrela é um trabalho já, como eu chamei, né, de teatro mesmo expandido, numa sala, né? Sim. E aí, na verdade, eu chamo de espetáculo, mas na verdade ele está me ajudando na construção do meu projeto de TCC. Então, ele é uma experiência cênica que é um espetáculo, mas eu gosto de chamar de experiência porque ele está nesse lugar da investigação, sabe? Aí a gente, no caso do Teatro de Sombras em Miniatura, a gente criou esse teatro e pensou numa luz. Que luz que a gente usava? No Circo Pirilampo, a gente trabalhava muito com LED, então teve que fazer um circuito, adaptar, criou
criou refletores, né? E aí a onda que às vezes as pessoas ficam, uau, vocês criaram refletores. A gente criou um grid de refletores em miniatura, com LEDs, com dimmer, e aí o circo pirilampo é todo com LED. E funcionou muito, né? E a gente foi buscando a textura da luz que a gente queria, a qualidade da luz que a gente queria. No Marítimas, a gente trabalha muito com lanterna, que é o Cleomir chama câmera na mão, né? Que é constrói outra estética. No caso de Tigrela, eu uso tudo, eu uso lanterna, eu uso refletor, não uso LED, né? Mas eu meio que jogo com isso. E aí, como eu trabalho com o conceito do subjétil, né? Que é um conceito do Derrida, que o subjétil seria o que a gente chama de anteparo, né? Seria a tela, né? Então, eu vou jogando com o subjétil, construindo a imagem. Então, eu sou um subjétil também. E aí, o subjétil, ele extrapola a própria ideia de subjétil, né? A própria ideia de tela, a própria ideia de plano estático, né? Então, aí já é outra coisa, né? Então, jogar com as fontes luminosas também constrói poéticas, né? Falando em fontes luminosas, vou colocar aqui uma pergunta do Alex, né? Que ele teve numa live com a gente, falando de construção de luzes, né? Para teatro de sombra. Quais são os principais desafios da criação dramatúrgica com sombras para vocês? Gente, eu sou tão fã do Alex, sério, porque ele tem umas perguntas que eu fico, Alex, eu não sei responder. Alex, eu adoro essas perguntas. E são perguntas maravilhosas, assim, me fazem pensar. Mas eu, assim, os desafios, como eu estava falando de poética, eu acho que quando a gente está num trabalho, os desafios vão se apresentando, né? Porque se a gente tem uma imagem na cabeça, vou partir de Tigrela, porque tem muito a ver com a minha pesquisa, eu estou muito instigada a falar sobre isso. E aí, eu tinha uma imagem na cabeça, gente, eu quero fazer essa imagem. Eu vi essa imagem, eu disse, gente, eu vou botar essa imagem, nem que não dê, eu vou botar essa imagem. E aí, eu comecei a pensar como colocar essa imagem em cena. E tudo que eu ia fazer, eu disse, não, mas eu ia só deslocando a imagem de lugar. Começa com essa, não, no começo não dá. No final não dá. Não, e se for depois do meio? E aí, essa imagem, ela foi meio que se deslocando no trabalho, né? E ela ficou no lugar que eu fiquei feliz no lugar onde ela ficou. Eu acho que foi muito potente, porque ela trouxe uma surpresa para o trabalho, né? Porque a gente é uma cena da tela, né? Que eu boto um quadro em cena, e aí jogo com a lanterna, e aí vou trabalhando essas topografias. E aí eu acho que o desafio dramatúrgico, no caso da Tigrela, foi pensar em como materializar as imagens que eu queria. Tanto do conto, né, da Lígia Fagundes Telles, as imagens que estavam em mim naquele momento, né, que eu estava num momento assim muito confusa, muito perturbada, muito inquieta, e aquilo também fazia parte da minha... Inclusive é um trabalho muito difícil de eu fazer, eu termino muito esgotada, porque ele mexe muito com a minha psique, sabe? E aí a coisa de que arquétipos que ele aciona, sabe? E aí, isso também é dramaturgia. Porque na minha visão de dramaturgia, a luz ela entra como uma escolha, mas ela entra também como uma camada dramatúrgica. A minha atuação como atriz, ela vai se constituindo como escolha, porque no caso eu era também a diretora, e a encenadora, e a atriz, então eu fazia tudo, e faço tudo no trabalho. E aí, o que é que eu ia escolhendo e o que é que eu tinha como opção estética, como meio que um pensamento de dramaturgia. O pensamento de dramaturgia, nesse caso, era pensar como que eu posso construir essas topografias no espaço, como que eu posso desenhar um espaço, como que eu posso trazer a ideia do subjétil e, a partir daí, gerar uma estética fragmentada, vamos dizer, decompositiva, e que as pessoas terminem e elas meio que pensem que aquele personagem, na verdade, nunca existiu, sabe? Então, assim, os meus desafios, eles partiam de questões para mim. Então, eu acho que cada trabalho, ele tem suas questões, e essas questões, elas são disparadores, elas são
propositoras, né, de soluções, e que a solução, elas vão culminar numa proposta estética, e que vai, logicamente, conduzir um pensamento de dramaturgia. Sim. Não sei se eu respondi não, viu, Alex? Então, vou aproveitar, vou dar um recadinho aqui para todo mundo. Você pode descansar um pouquinho dessa pergunta. Pessoal, é só para avisar, né, que nossas lives estão acontecendo toda terça agora, né, toda terça e sábados. Então, no sábado, vou falar a programação para vocês, né, depois vai rolar a arte de divulgação, mas vai ser com a Daiane Baumgartner, ó, vamos ver se eu não falei errado, de São Paulo. Então, ela vai estar conversando com a gente no sábado, esse sábado, às 20 horas de Brasília. E aí, já tem até a programação da terça-feira, né? Que vem. Que vai ser com o Alexandre Fávero, até que enfim, com a Cia Luna. Ele não vai mais ficar no final, para quem estava perguntando. Aí, quando que vai o Alexandre? Pronto, estou respondendo. Olha, até engasguei. Alexandre está aqui agora. Falar um pouquinho. Você me fez lembrar dessa questão de falar, né, das possibilidades, né, dos desafios. Eu que estou dando um curso de online teatro de sombra, é uma coisa que, na verdade, saiu e depois eu falei, gente, como que saiu essa frase, né? E depois eu fiquei pensando, nossa, faz todo sentido essa frase que eu joguei, assim, porque eu falo que os alunos, na verdade, para mim não são alunos, são trocadores. Quem está fazendo a minha oficina online, né? Na verdade, a oficina é um curso, né, online de teatro de sombra. E tem gente de vários cantos. Se eu não me engano, tem até gente de Ceará. E aí... Sim, a sua amiga, a Érica, né? Sim, pois é. E aí eu falei assim, gente, pensa na luz, é a luz que vê o obstáculo. E a luz... o sombrista só vê possibilidades. A luz que vê obstáculo. Então já pensa por aí. Sombrista não vê obstáculo, vê possibilidades. Luz vê obstáculo. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, desses trabalhos que você falou, né? Os 3 trabalhos. Então, o último, né? Você faz tudo. E os outros 2, como que acontece... entre vocês, é só um que faz um determinado trabalho ou 2 faz determinado trabalho? Como que acontece essa organização? Um tem a determinada função, o outro tem a outra função? Isso. Quando eu falo que eu faço tudo, é que eu faço a direção, eu faço a encenação e eu atuo. E tem uma amiga que atua comigo, né? Que é a Jupira, que é uma atriz incrível aqui do Ceará, de Fortaleza. E o Cleomir, ele tá na cenografia, nos bastidores, fazendo a coisa acontecer, né? Porque eu nesse trabalho, eu dialogo muito o teatro de sombras e o teatro de objetos. Então, meio que o objeto tridimensional, ele produz uma sombra, eu vou jogando um pouco, a gente sai da ideia de silhueta, né? No Tigrela, e começa a jogar com os objetos, né? Porque como a minha proposta é pensar as topografias, né? Eu vou para essa relação com o objeto. E também porque a gente teve uma experiência aqui no Ceará, dentro de uma escola que se chama Porto Iracema das Artes, e aí que é uma escola de formação avançada, em que os artistas escrevem projetos, e esses projetos vão ser desenvolvidos com tutoria de outros artistas, e aí a gente foi selecionado para desenvolver um trabalho com o teatro de objetos e artes visuais. Então, eu fiquei muito nessa coisa, né? Vamos dizer assim, nesse entre, né? Porque como a gente vinha muito de um trabalho de empanada e estava trabalhando muito com um trabalho de sombras em miniatura, ou seja, um lugar do ator ainda muito escondido, né? Um ator ali que não se mostra, e aí no teatro de objetos a gente vai dar a cara a tapa no meio da plateia, né? Para o público lhe ver, lhe conhecer e ver a coisa acontecendo ali sem interface do subjétil, vamos dizer assim. Eu vou chamar subjétil o anteparo. E aí eu fiquei meio que nesse lugar do teatro de objetos e teatro de sombras. No caso e é curioso essa coisa, né? Aparecer, não aparecer, solidão e coletivo, né?
como o trabalho era em miniatura, por exemplo, era muito difícil os dois estarem fazendo coisas. A gente, na construção, trabalhamos os dois, né? Trabalhamos as silhuetas, os roteiros, a gente trabalha também inspirado nesse trabalho, nessa pesquisa do Fávero, com o roteiro, com criar um storyboard, né, que foi uma grande sacação, uma grande chave que ele deu pra gente, né, e aí a gente foi trabalhando esses princípios que ele foi partilhando com a gente. E aí a gente foi construindo isso coletivamente, mas na hora de fazer, de executar a cena no Sombra em Miniatura, a gente ficou, e agora, como é que a gente vai se os dois não podem? Então ficamos dentro da caixa, operando, e aí a pessoa faz tudo, né? Ela faz o som, ela faz a luz, ela tá com as silhuetas, e eu fico do lado de fora. Então o Cleomir fica lá dentro, eu fico fora. E eu fico meio que, é engraçado, eu fico chamando as pessoas, né? Fico ali, ei, tudo bem, não sei o que, fazendo a mise-en-scène, né? Meio que vendendo ali o peixe, né? Vem pra sombra. E aí, vem pra sombra. Bora, tá cansado não? Bora se sentar aqui na sombra. E aí o povo vem, e aí eu meio que fazendo isso, nos dois trabalhos em miniatura, né? E aí, no caso de Tigrela, a gente tá fazendo isso. E aí, tem uma coisa que a gente trabalha nesse espetáculo do Tigrela, que é pensar na animação de forma expandida, né? E aí a gente meio que trabalha com roldanas também, né? Então os objetos eles são puxados por roldanas em lugares que estão distantes, e aí quem está assistindo não sabe de onde aquilo foi puxado. Uma coisa meio poltergeist, né? E aí quem puxa as roldanas, né? Tem um animador que não está à vista, mas ele está animando aquele objeto. E esse animador é o Cleomir. Então meio que eu tô ali, a gente vai trabalhando, nesse caso, em frentes diferentes, né? A gente vai criando, o que eu gosto de chamar de uma dramaturgia de fluxo. E aí a gente vai criando pontos de fuga, né? Vai criando, trabalhando com essa ideia do ponto cego, né? Onde é que está o ponto cego aqui? A gente vai jogando ponto cego, ponto de fuga. A ideia do Roland Barthes também, né, da semiótica, de onde é que estão os pontos de luz, né? Então vai criando distrações e trazendo a atenção para o lugar, e aí de repente tem outra coisa acontecendo ali, aí você esquece daqui, aí o outro, sabe? Criando buracos na cena e as coisas vão aparecendo e sumindo. Meio que é quase uma proposta de ilusionismo, tá hora, assim. Mas é muito interessante, eu gosto muito desse trabalho. E aí a gente teve uma outra camada, no caso de Tigrela, que foi contar com a participação de uns músicos, de 3 músicos de um grupo aqui do Ceará, que é um grupo de música experimental chamado Silas Cruz. E aí eles trabalham com música instrumental, trabalham com o teremi, e aí eles trouxeram essa camada sonora para a dramaturgia. Então, como a música era feita ao vivo, a gente tinha a gente tem que ter uma escuta muito aberta, assim, sabe? Porque as coisas vão acontecendo e eles vão... Lógico que a gente ensaiou, a gente tem algumas localizações, né? Algumas definições, olha, isso aqui vai acontecer depois disso e tal. Mas entre isso, muita coisa acontece. E é nesse entre, né, que as conexões, assim, astrais vão se operando, né? Porque eles ficam muito atentos ao que eu estou fazendo, e eu fico muito atenta ao que ao que eles estão fazendo, e o Cleomir também, então existe uma conexão, tá todo mundo ali muito, muito junto, né? E a Jupira também, ela entrou no trabalho assim, e ela tá muito aberta, meio que observando tudo, e a gente tá muito... É quase um jogo, sabe? É quase aquele jogo do quem que vai pegar agora, né? Quem que vai pegar um objeto agora, né? Quem que vai construir a topografia agora? Tá todo mundo numa escuta muito ampliada para a cena, né? Sim. Então, nesse trabalho, né, na Tigrela, só para a gente entender, os músicos, eles estão na frente da empanada e vocês estão lá no fundo, e vocês têm cenas de trás e também na frente da empanada ou não? Sim, a gente tem cenas, a gente trabalha com o subjétil, né, que vou chamar de subjétil, que são as telas, né, e aí a gente não trabalha com pano esticado, que isso foi uma proposta
que a gente chegou, porque não interessava uma imagem definida, a gente queria trabalhar mesmo com essa ideia da deformidade, né? E aí foi estudando modos de construir esse subjétil. Vamos desenhar esse subjétil, né? Que é eu quero desenhar um subjétil para que ele distorça a imagem, essa é a imagem que me interessa. Quando eu quiser trazer uma imagem, eu vou para esse ponto do subjétil, quando eu quiser uma imagem nítida. Então teve também esse estudo do subjétil. E aí tem uma pergunta, né, que eu me faço, assim, como tatear o subjétil na busca por construir topografias, né? E aí venho para frente desse subjétil, vou mais em contato com o público, com a plateia me vê, e aí também tem cenas de sombra, que é aí onde eu faço essa ampliação da ideia do subjétil, onde eu também sou subjétil, e aí eu trabalho com lanternas, né? E também trabalho com os refletores, né? Então, os músicos estão lá atrás, por isso que eles estão atentos. E aí, o momento que eles estão mais atentos é quando eu estou lá fora, eles não estão me vendo. Porque eles só estão vendo a minha sombra. Porque como a luz está de contra a mim, há uma projeção no subjétil. Então, eles conseguem lá de trás ver. O público não os vê, mas eles estão lá. Mas tal hora o público vê. Porque o Cleomir, lá atrás, ele meio que vai mostrando as coisas que vão acontecendo lá. Então, as pessoas também vão vendo o que está por trás. Então, é meio que mostrar o segredo. É uma proposta que eu tinha, assim, vamos mostrar o segredo? Né? Vamos dizer que isso aqui é um grande jogo. Isso aqui é um jogo. Isso aqui, a gente está... E todo mundo sabe. A gente não está aqui para criar uma ideia de que essa personagem existe. Não, é o tempo todo jogando no jogo da ilusão. Eu fiquei com muita vontade de ver os 3 trabalhos. Eu acho que também teve muita gente com vontade. E a Sea Articularte, né, tá perguntando assim, se tem algum espetáculo ou trecho, link na web que possa ver esses trabalhos. No caso da Tigrela, não, porque como é um material ainda de pesquisa, né, e é uma coisa que eu tô ainda nisso, não tem. Tem algumas fotos no Instagram, né, mas vídeos não tem. No caso do Circo Pirilampo, a gente tem um vídeo de uma das intervenções que a gente fez. E é um vídeo, assim, pra gente muito precioso, porque foi um dia em que chegou um grupo de crianças em que tinha muitas pessoas com necessidades especiais, muitos autistas, né? E foi uma das primeiras vezes que a gente trabalhou com esse público. E depois disso, a gente amou trabalhar com pessoas com necessidades especiais, sabe? Com autistas, com pessoas com deficiência de visão, e até com isso, até as pessoas que são cegas já assistiram, e isso tem um impacto, porque a gente não constrói uma acústica naquilo, e isso gera uma vibração, sabe? E algumas pessoas conseguem ainda distinguir vultos, então elas meio que veem algumas coisas acontecendo na frente delas e gera uma experiência. E aí a gente começou a pensar também nessa expansão do que seria uma provocação sinestésica, né? O que seria provocar uma sinestesia com uma pessoa que não escuta, assistindo teatro de sombras, ou com uma pessoa que é cega e que não vê? Porque eu acho que o princípio, o que é principal, vamos dizer assim, o sentido principal do teatro de sombras seria a visão, né? Então, como é que você afeta uma pessoa que não vê com a sombra, né? Então, a gente começou a ficar muito tocado com isso, né? Com essa... No caso de Tigrela, a gente não conseguiu apresentar para pessoas com deficiência, com necessidades especiais, mas no Circo Pirilampo a gente já teve muito essa oportunidade. E sempre é tão lindo, eu já chorei tanto, não tem noção, sabe? Eu sempre choro, eu vou pro cantinho assim, fico lá chorando, assim, porque eu fico muito, 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 muito afetada, assim, com a reação deles. Sempre eles terminam, eles me abraçam tão forte, sabe? Eu fico assim, super emocionada, sempre. Vou soltar uma outra pergunta aqui, que é do Johnny, que faz parte do nosso grupo, o Grupo Penumbra. Né? Ele que é a parte mais desenhista do grupo. Ele está perguntando justamente com relação a isso. A confecção, quais são os materiais que vocês utilizam para a confecção das silhuetas? Abraços. Abraço. A gente usa muito papel craft,
Porque como a gente trabalha com a sombra em miniatura, a gente achou o craft mais delicado, mais do que se a gente fosse trabalhar com MDF, sabe? A gente ganha em duração, mas a gente perde em sutileza. E aí a gente prefere ter um cuidado, assim, ao extremo para guardar essas silhuetas. Tipo, ninguém toca nisso. A gente constrói uma caixa cheia de coisas dentro para ficar tudo bem assim, quase o hotel das silhuetas, sabe? E aí elas ficam lá bem guardadinhas, porque são mecanismos. E como a gente, no caso do Circo Pirilampo, a gente não tinha mesmo grana, a gente foi construindo os mecanismos com botão, canudo de achocolatado em caixa. Então são coisas muito frágeis, né? E aí até hoje, assim, a gente vem fazendo reparos, mas a gente sempre conserva. Então a gente usa muito craft para fazer as silhuetas. Por essa questão, né? Porque ela tem uma sutileza ali de movimento e uma certa leveza que eu acho que precisa, que no caso do MDF ia ficar pesado demais. Sim. E no caso de uma oficina, por exemplo, em que a gente quer que as pessoas deem continuidade àquilo que elas aprenderam, a gente já apresenta outras coisas. E aí a gente começou a pesquisar caixas de coisas, né? Então a gente vai comprar uma coisa, a gente fica pegando na caixa, né? Tipo, descobriu que algumas caixas estão muito boas para fazer silhuetas. Então a gente já chega com essas caixas e mostra, ó, tá vendo esse remédio? Não joga a caixa fora. Tá vendo essa caixa de cereal? Não joga fora. Então a gente começa a mostrar que é possível construir com coisas simples. até aqueles araminhos de pão que vem. A gente até, ó, tá vendo esse araminho? Isso aqui pode ser um cenário de uma. Então, tudo, lixo aqui, a gente tem uma dificuldade enorme. Não, isso aqui pode ser uma silhueta, né? Que pode. Esse botão aqui, olha, até para construir efeito. Começamos a ficar na viagem das traquitanas. Então, vamos... gente, essa pedra, né? O Cleomir, tipo, ele não pode andar na rua, ele olhando pro chão. Teve um dia que achou um pedaço de um farol de uma moto. Isso dá um efeito tão lindo de cor. Aí a gente trouxe isso pra cima. Tá lá, o pedaço tá quebrado lá, o pedacinho de farol. Olha, gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedaço de farol de uma moto. Tá vendo isso aqui? Né? Para que a gente também comece a expandir essa ideia de trabalhar com a ideia de sustentabilidade, mas pensar que materiais que materiais eu tenho à mão, né? Que eu acho que no caso do público com que a gente trabalha com formação, acho que isso é muito útil. Que a gente trabalha muito com crianças de periferia, com adolescentes de periferia. E mostrar que é possível fazer muito com pouco, eu acho que é uma grande chave que a gente pode dar, sabe? Sim, me fez lembrar até do curso online, porque assim, essa questão do acesso, né? Que você tem em casa, né? A pessoa não vai lá comprar um celofane, né? Se não, né, dessa pandemia, não vai comprar uma gelatina, às vezes gelatina tem cidades que nem vendem, inclusive a minha tá em escassez. Aí eu tava fazendo uma experimentação de cor com detergente. Peguei o detergente amarelo aqui e falei, pessoal, ó, detergente, sabonete líquido se você tiver em casa, papel de presente. Né, papel de presente, tem muita coisa. Embalagem, né, de sacolas, até a gente, sacolas de frutas, né, olha, isso aqui dá para construir textura, né. Então a gente começa também a pensar nas texturas, né, pensa na cor, pensa na textura, pensa no desenho. E essa experiência que a gente teve ano passado com as crianças, né, a gente trabalhava muito a criação de desenho, eles mesmos construíam os desenhos, né? E aí a gente depois tinha esse trabalho, né? Que era de dar uns detalhes, por exemplo, trabalhar com estilete e tal, a gente dava um detalhe, mostrava como podia fazer, mas vocês não vão fazer, mas pode fazer isso pedindo a ajuda de alguém, né? E como aquilo dava um efeito, e eles, quando fazem um desenho, nem acreditavam que aquilo ia virar uma silhueta, e muito menos acreditavam que aquilo ia virar uma cena. Então, a gente, às vezes, cada lugar também, e a gente estava muito aberto para isso, cada lugar ele ia nos dizendo o que era mais importante, sabe? Então, em alguns lugares, a gente ia buscar muito na memória. Quais são as histórias que tem aqui? Por exemplo, a gente... Interromper você um pouquinho aqui, que tá dando tempo, pessoal.
né? O que a gente sempre faz, né? A gente faz a segunda parte um pouquinho, né? Falar um pouquinho mais. Agora vai encerrar a primeira parte. Todo mundo volta aqui, por favor. E continuamos a conversa. Tá. Voltamos. Clube da Sombra já tá aí. Paula Quintana, Alex. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar eu ver aqui também a Tatiane pra gente voltar, né? Continuar, na verdade, a nossa conversa. Aqui. Vou já chamar. Conectando a Tatiane. Ai, não tô aparecendo. Calma aí, tá carregando. Vamos ver. Johnny já voltou aí. Oi, Pedro, lá do Chile. Érica, liquidora. Não, não tá aparecendo. Eu vou sair e vou entrar, tá? De novo. Sim, vou encerrar aqui. Calma aí, você. Pronto. Você me chama agora, que eu tinha te chamado, né? Vamos ver se você me chamando a gente consegue aparecer a imagem. Articular Arte voltou também. Dário. Oi, Urga, boa noite. Urga Mayra. Estamos aqui na nossa parte 2. Se alguém perdeu a parte 1, né, ou não viu toda a parte 1, vai estar salva no IGTV durante 24 horas. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Oi, Hermes. Esse nome aqui é grande. Cia Tutoria, Teatro de Sombras, Pavilhão da Magnólia, Maria Catiane. Estou esperando aqui novamente a nossa convidada. Ah, tô vendo aqui agora os espectadores aqui, ó. Espectadores. Nossa, embolou minha língua, desculpa aí. Espectadores. Conceição. Também tá por aqui. Alex Santos. Estamos aqui aguardando a Tatiane. Pode me chamar, Tatiane. O Walter, que estava lá na parte 1 também com a gente. Quer que eu te chamo? Você vai me chamar? Aqui, tá me chamando. Já vamos conectar a Tatiane. Olha. São tantas emoções. Pois é, né, Hermes? A dramaturgia, a gente fala de dramaturgia tanto, né? Tem a dramaturgia da live, né? Consegue me ouvir? Eu te escutei o seu.
um som daí. Tatiane, consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que minha imagem aqui tá travada. É, tá travada a sua imagem. Você tá perto aí do Wi-Fi, do roteador? Tô, mas é porque assim, não sei por que esse celular sempre faz isso. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Que é pra ver se dá certo, tá bom? Faz o seguinte, não sai. Eu vou encerrar aqui, porque você me chamou. Vou Uhum, tentar chamar você, igual da tá, primeira vez. tá certo. Vou falar que nem a Tati. Esse subjeto de live, cadê? Está querendo interagir conosco e virar uma dramaturgia própria. Pronto, vamos ver se agora vai. Meu Deus, de novo. Meu Deus. Tava tão bom. Ah, agora sim. Tava aqui no pensamentos. Então, vamos continuar o nosso papo, né? Por mais alguns minutos, né? Porque eu acho que ainda tem coisa pra gente falar. Se você lembrar do que você estava falando e quiser concluir alguma coisa. Eu acho que eu estava falando sobre essa experiência que a gente teve com as oficinas, né? Com as crianças nas comunidades. E aí, foi uma experiência muito bonita, assim. Por exemplo, a gente foi para o Farol, que é um bairro chamado Titanzinho, que é uma comunidade que tem, assim, bem estigmatizada, assim, sabe? Pela violência e tudo. E aí muitas pessoas diziam assim, mas vocês vão para lá? E a gente foi muito lindo, porque quando a criançada soube que a gente ia fazer uma apresentação de sombras, saiu assim, a galera ia lá e eles fizeram uma divulgação boca a boca, que a gente teve 10 horas de encerrar, porque não estava dando mais de gente, sabe? E aí a gente teve que ter toda uma adaptação para esse público, porque, por exemplo, duplamente, né? Tinha a questão do contexto de ser um lugar assim muito estigmatizado e vulnerável. A gente teve que fazer a oficina na calçada, né, de uma casa. Então teve essa adaptação. Então a gente também meio que estudava a luz do poste, como é que ela interferia. Então foi um estudo para a gente também. A gente teve que lidar com um movimento que tinha da comunidade contra a remoção das casas, porque a prefeitura queria tirar a comunidade de lá para a construção, a gente sabe, de grandes arranha-céus, né? Então existia esse movimento político, essa tensão política, e ainda tinha uma questão que tinha muitas crianças de 10 anos que não sabiam nem qual era o nome do seu pai ou da sua mãe, mal sabiam escrever o nome. Então a gente tinha que trabalhar com tudo isso ali, né? E pensar como a imagem ela também é um conhecimento, como existe muito saber na construção de uma imagem, né? E como tem memória, como tem identidade nessa imagem, e como concatenar isso na criação de uma história, né? Então eles eram ótimos contadores de história, eles sabiam lidar com isso e estavam muito abertos para a experiência, porque era muito inovador para eles. E até a própria experiência de morar num lugar que tem uma grande luz iluminando, né? Isso foi muito rico, porque a imagem do farol aparecia muitas vezes, né? O mar, porque lá é perto do mar. E aí o mar aparecia, o pescador aparecia, o farol aparecia, né? E o farol é uma fonte luminosa, né? Então foi todo um imaginário que foi rebuliçado ali, né? Houve um rebuliço, né? Na cabeça deles, na alma deles e na nossa. Então, já quando a gente foi para outro bairro, já tinha outras demandas, né? Tinha um bairro, por exemplo, que foi dentro da sede de um grupo de teatro,
com pessoas que já faziam teatro com aquele grupo, né, que a gente contou com a parceria do Nord Teatro, que é um grupo aqui da cidade, que trabalha numa periferia também. E aí já era um outro público, porque eles já tinham essa vivência com teatro, era num espaço fechado, eles já sabiam jogar com a luz. Então, a gente foi meio que pescando, né? Então, acho que essa experiência como formador, vamos dizer assim, é um lugar que a gente também, como artista, um lugar em que a gente está experimentando, que aí hoje você falou uma coisa legal, né? Que eu vou chamar são interlocutores, né? Eles estão construindo esse discurso junto com a gente, ajudando a gente também a aprender numa situação inusitada, né? Porque no caso dessa situação de você fazer uma oficina na calçada, é uma situação em que a gente não se preparou para aquilo, mas que a gente sabia que se não fizesse ali, a gente não faria mais em lugar nenhum, né? Então... Ainda mais no teatro de sombra é o mais um desafio ainda, né? Né, que a gente tem que ter esse controle de luz, né, e de escuridão ao mesmo tempo. Bom, sim, foi muito desafiador. Mandar aqui um abraço pra Malu aqui, que é minha tia lá do Rio. Mas pode falar, foi desafiador? Não, foi desafiador, inclusive, nesse sentido da gente pensar no controle da luz, sabe? Porque a gente teve que, inclusive, lidar com essa... Isso, inclusive, foi antes do Tigrela. Acho que o Tigrela também foi muito atravessado por essa experiência de ter que fazer uma oficina no teatro, no meio da rua, né, de teatro de sombra. E aí a gente começou a pensar assim, tá, mas numa situação como essa, em que a gente não controla a luz, como é que a gente vai construir topografias, né? E aí a gente começou a também jogar com isso, com a interferência da luz, e começar a ver que imagens são produzidas a partir do descontrole da luz, né? Que é um outro lugar também. E aí foi um lugar muito potente. E pensar que também quando a gente está no lugar de criador, a gente está no lugar específico, que às vezes é muito diferente do lugar de mediador de experiência, como é o caso desse de uma oficina, né? Em que não se trata de você, mas se trata do outro e de você também, é desse encontro, né? E aí o processo às vezes é muito mais importante, era muito mais importante para eles estarem ali, naquele momento político da comunidade, na rua, ocupando o espaço da rua, do que se a gente estivesse numa sala de uma escola, numa sala da associação de moradores, né? Então é tipo assim, isso tinha uma potência tão grande, sabe? Que era dizer assim, olha, esse espaço aqui é nosso. Cada pedacinho desse lugar aqui é nosso, sabe? E isso tem uma potência que eu acho que é o campo político do nosso trabalho, né? Sim. Falar um pouquinho também nessa questão, até anotei aqui, como que é essa poética, né? Que quando você fala lá, quando você diz lá no texto, né, que você me enviou, né, de trabalhar a poética. E como você acha que acontece no trabalho de vocês essa poética na sombra? Olha, eu acho que nesse caso a gente volta para aquela questão da estética, sabe? Porque eu acho que cada trabalho ele pede uma poética. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar... E aí, onde tem uma outra questão que você me apresentou lá no roteiro, né? A gente tem uma poética... Aí eu responderia não. Porque cada trabalho ele vai construir sua própria poética, né? E aí, dentro disso, ele vai apresentando... A gente vai construindo procedimentos, né? E eu acho isso legal. E é como se a gente fosse sempre um estrangeiro no terreno das sombras, sabe? Nesse mundo do teatro de sombras, a gente é sempre um estrangeiro. Porque a gente está sempre na busca dessa poética. E acho que essa busca é o que particularmente, eu gosto muito. De pescar coisas. Hoje eu tô querendo... hoje eu tô afim disso, sabe? Aí eu vou para essas referências aqui. E aí, inclusive musicais, inclusive... De construção imagética, sabe? E eu acho que essa poética, ela está sempre em processo. Porque
a gente não é o mesmo, né? A gente não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? E aí eu acho que a poética está nesse lugar também. A gente pensar que a água é esse terreno onde a gente bebe, né? São as fontes, são as nossas referências. Eu acho que nem as referências são as mesmas e nem a gente vai buscar água nessa fonte com a mesma intenção. De repente você vai para tomar um banho, da outra vez você vai para beber água, da outra você vai lavar uma peça de roupa, da outra você só quer molhar os pés, da outra você só quer ver o rio correndo. Então eu acho que isso é o que é, assim, para nós. Sim. E também quando diz, eu anotei também, quando diz do trabalho atravessado com o universo da oralidade, do romanceiro popular e de folguedos de tradição, como que essas inspirações, como inspirações para compor temáticas e estéticas, isso também reflete no trabalho com as sombras? Eu acho que sim. Inclusive, quando eu falo da coisa quando eu falo da metodologia, eu acho que esse trabalho com a oralidade, ele está muito presente, sabe? Quando a gente fala em acessar as memórias, em acessar as imagens das pessoas, para que isso componha uma dramaturgia, eu acho que a gente está chamando a cultura popular, né? E aí, quando eu falo de cultura popular, eu não estou falando da cultura popular tradicional, né? Que isso também a gente se inspira. Como eu disse antes, no começo, a gente trabalhou e ainda trabalha com o teatro de bonecos popular, com o Cassimiro Coco. Então, a gente bota a empanada, a gente constrói as histórias a partir de muitas narrativas orais que a gente ouve de contadores, de mestres, e de cordéis também, né? E a gente tá também a gente escuta muito essa musicalidade, né, tradicional, porque gosta mesmo, porque se afina com isso, né? E aí, quando é que isso se transforma num pensamento, né? Eu acho que ele se transforma em pensamento quando a gente começa a colocar isso na nossa metodologia de difusão da prática do teatro de sombras, né? E aí, no caso de Tigrela, eu acho que eu me distancio mais disso, né? Mas no caso do Circo Pirilampo e do Marítimas, a gente está mais próximo disso. E aí, como eu falei, né, que acho que em Tigrela é um trabalho que é um outro momento, é um outro eu que está ali, que eu chamo, né, é uma subjetividade que ela transborda, né? Como transbordar nessa subjetividade? E que é um trabalho que fala muito, não é um trabalho sobre gênero, mas que ele fala, é uma personagem feminina, né? Então isso já traz um outro lugar, né? E aí quando eu vou falar de um circo, ou quando eu vou falar de como é que esse pescador lida com a morte, com a incerteza, e com todo esse imaginário poético que é o mar, eu também estou falando de um outro lugar, né? E aí, como a nossa experiência com, por exemplo, no caso de Marítimas, né? A gente teve a oportunidade de conversar com muitos pescadores e a gente começou a ver que cada jangada tem um nome. Aí por isso que a minha jangada chama pelo nome. É uma relação erótica, sabe? Eu gosto de trabalhar com essa ideia da erótica nas relações, porque eu acho que é muito poderosa. E aí quando eu falo de erótica, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de eros, né? Dos chakras do plexo, né? Que é essa energia criativa que a gente, como artista, tem que estar lidando. É o tesão, é a vontade, é a fome. E a fome não é a fome que está vinculada à miséria, mas é a fome dessa busca inalcançável, inatingível. A gente está sempre querendo. E aí, nessa conversa com os pescadores, nós encontramos um pescador que foi uma grande figura, assim, porque primeiro porque ele tinha uns olhos que pareciam um mar, né? A gente olhava assim pro olho dele e queria se afundar naquele olhar, né? E ele tinha uma delicadeza para falar da jangada dele, que parecia que ele tinha uma relação com ela. E ele, de fato, teve. Ele falou, olha, eu tive 4 casamentos, mas eu só vivi com essa jangada durante 30 anos.
E ele chorou porque numa viagem que ele fez, acho que foi para o Rio Grande do Norte, ele foi pego por uma virada de vento, e nessa virada ele perdeu a jangada. Ele não chorou pelos 4 casamentos, não, mas ele chorou porque a rainha Eliane foi destruída e ele estava tentando recompor com os pedaços dela, sabe? Gente, eu chorei tanto com isso. E, sim, como aquele objeto, aí é onde entra a relação nossa com o objeto, né? Que a gente for pensar, a silhueta é um objeto que a gente constrói para a cena, né? E aí dessa nossa relação afetiva, né? Que carga psicológica, que arquétipos estão nesse objeto, que trazem toda essa história desse homem com o mar e com a jangada, com a rainha Eliane, né? E aí isso está totalmente vinculado com a cultura popular. Sim. E isso construiu uma poética. Vou colocar aqui uma pergunta da Sandra. A poética da xilogravura já permeou o trabalho do grupo? A gente já fez isso como experimento, né? Como experimento, logo quando a gente chegou do Morro Reuter, né? A gente construiu muito, fez muitas experiências e trabalhando muito, a gente queria criar, estava muito instigado, então foi fazendo silhuetas, foi compondo roteiros, para construir narrativas, e nesse momento a gente se aproximou muito da xilogravura. Mas como eu disse, a gente não ficou focado numa estética, a gente tinha uma questão, e aí a gente foi em busca dessa questão, e deixou que a questão também fosse nos levando, sabe? E aí, onde a gente pensou, teve o contato com esse desenho mais arredondado. Por que mais arredondado? Por que mais angulado, né? E aí eu acho que isso compõe um pensamento, né? E aí a gente acabou não se aproximando muito da xilogravura e foi cada vez mais se afastando disso. Também falar do espaço, né? Que o Grupo Ânima tem, um ateliê, né? Queria saber como funciona esse ateliê. E também, eu sei que tá rolando, não sei se já acabou a campanha, né? Justamente para fortalecer nesse momento, né? Esse espaço. Sim. Atualmente, a gente mora num bairro chamado Benfica, que é um bairro universitário, perto do centro. E aí, esse espaço, quando a gente veio para cá, a gente pensou em ser um espaço de residência no sentido de residir, né? Residir artisticamente e residir existencialmente. Então, a gente montou um escritório de produção, a gente tem nesse espaço um ateliê de cenários, figurinos, porque a gente, eventualmente, a gente aceita, que a gente recebe alguns convites que a gente não aceita, para fazer cenário, boneco, algumas propostas de consultoria para o teatro de sombras. A gente, às vezes, a gente avalia bem assim, porque a gente tem uma agenda própria de trabalho, e às vezes aceitar acaba que a gente se compromete demais, né? E como, por exemplo, eu estou finalizando a graduação, não é simples a nossa organização de tempo, né? E também sou mãe, né? Tenho 2 filhos. E aí tem um filho de 5 anos, aí ele quer muita atenção, né? Então ter que mediar esse tempo, né? E aí a gente também, nesse lugar de residência, é o nosso lugar de ensaio. E aí a gente recebe pessoas aqui, inclusive Tigrela foi construído todo aqui, a gente montou o cenário, a gente estudou a topografia dentro desse espaço, né? Então toda a construção de Tigrela foi dentro aqui desse cenário, né? A gente construiu um grid aqui de luz para pensar onde essa luz poderia estar posicionada. Então esse espaço é um espaço de residência no sentido amplo dessa palavra, né? A gente faz uma habitação artística existencial nesse espaço. E aí a campanha, ela vem nesse lugar de fortalecimento da nossa existência, né? Como artista e como pessoa. E aí, só que a gente começou a perceber que quando a gente fala de existência, a gente não está falando
dar comida às pessoas, sabe? Existência, ela é uma palavra que ela vai muito, ela tem uma abrangência muito mais do que o aspecto material. E aí a gente foi criando uma onda, essa coisa da onda, né? Adoro essa coisa da onda, da coisa que se propaga, né? E aí vem uma onda atrás da outra, e a gente pula na onda, a gente mergulha na onda, a gente leva um caldo da onda. E aí a gente foi meio que sentindo, a maré foi enchendo, a maré foi baixando, e as ondas foram vindo, e a gente foi se banhando nesse mar, que foi a campanha, né? E aí a gente finalizou ela dia 15, né? E aí, mas quem quiser doar, estamos abertos a receber. E aí a onda que a gente achou mais fantástica era a onda de afeto, de as pessoas entrarem em contato, né? De as pessoas acharem tão importante a aproximação que vinham aqui. Não, eu quero deixar, eu quero saber se você está bem, né? Você está precisando, eu posso ir aí agora. Sabe, isso sim foi o que não tem dimensão da gente expressar. Às vezes é difícil até a gente falar sobre isso, porque isso não tem como, né? A gente dimensiona no sentimento, né? Ali, de você olhar a pessoa. Tinha algumas pessoas que vinham com 3 máscaras, né? Com luva, mas elas vinham, elas já estavam lá, né? Então, o fortalecimento é nesse sentido, assim, vamos fortalecer a presença, vamos fortalecer a nossa prática, porque sem esse contato, sem esse querer saber se eu estou bem ou se estamos bem, sem estar nem aí com o outro, acho que dificilmente a gente fortalece como humanidade, assim. Eu vi uma missa do Padre Francisco, que ele falou uma frase que me afetou muito aqui, sozinho naufragamos, né? Eu acho que fala muito sobre esse momento. A gente sozinho, a gente de fato vai naufragar. Todos nós. Não é só você que está na sua casa com comida, com internet, com tudo. Mas como é que a gente pode fortalecer o outro, sabe? É vocês com essas lives. São outras pessoas ajudando pessoas próximas que podem. Às vezes é uma ligação que você faz para uma pessoa que você não fala há muito tempo. E talvez aquela ligação salve o dia daquela pessoa, né? Então, assim... nesse mar, como não naufragar nesse mar, né? Já que não estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Falando dessa questão, né, de ser ações, né? Não necessariamente, às vezes, financeira, né? Mas de afeto. E também falando de poética, né? Eu gostei muito quando eu entrei no Instagram de vocês. E vi lá, né, ânima para descobrir, ânima, né, tinha envolvendo o nome do grupo e dando uma... eu senti mais com falar dessa questão da onda, né, me senti como uma onda. Olha, ânima para fazer, ânima. Então, bem nesse sentido de onda também para mim. Eu achei muito interessante essa postagem. E aí eu queria só fazer um adendo, né? Que essa campanha, ela foi uma ação de um amigo, né? Que foi nessa, assim, mandou uma mensagem: Tati, tô aqui, queria saber como é que vocês estão. Primeiramente, como você tá? Você tá bem? Como é que tá sendo pra ti? E aí a gente começou nesse papo, ele é ator também, né? E aí ele trabalhou comigo num projeto, eu fui bolsista da CAPES, em 2018, 2019, num projeto de formação de professores na área do teatro, e aí onde eu desenvolvi um projeto com teatro de animação. Então, assim, aí a gente se conhecia desse lugar, da arte e da vida, e aí eu fiquei muito emocionada quando ele entrou em contato, sabe? Querendo saber se estava tudo bem, como é que ele podia ajudar, e se colocando à disposição para fazer trabalhos como publicitário. Né, que é a outra profissão dele. Aí a gente começou a bolar essa campanha. Bolamos essa campanha, e o nome dele é Jet Stemani, assim, deixar registrado, um grande ator, professor da rede pública e publicitário. E aí eu amei as peças, aí ele foi me dizer: Tati, ânima, porque vem de alma, né, dos gregos. E aí a gente precisa ter alma, a gente precisa ter ânima, precisa ter ânimo também para continuar, né? Porque tal hora a gente está naufragando nas ansiedades, no desespero, né? Então a gente tem que meio que tocar os pés lá no fundo e subir, né, para a superfície, respirar um ar, de repente tem alguém lhe dando a mão numa jangada e você dá e sobe.
né? Ou se agarra num toco de jangada, ou você sobe no barco do outro e vai com ele para onde ele for, ou para onde você acha que é o seu ponto de chegada. E aí foi isso, assim. Ele meio que deu a mão e a gente entrou no barco dele e fomos nessa campanha que foi muito pensada a partir dos verbos, né? Por isso a onda de pensar ânima para seguir, né? Ânima. Então é pensar nas ações, né? Como é que a gente pode reverberar, né? Afeto, como a gente pode reverberar no outro, né? Então foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Só para tirar uma dúvida, quando você fala aqui, você tá aí no ateliê, no espaço, não? Sim. Tá? Ah, sim. Sim. E como está sendo, se vocês estão desenvolvendo, fora a campanha, né, alguma outra ação nesse momento da pandemia? Como que está sendo para vocês aí? O grupo está tendo, não sei, encontros virtuais para falar sobre o grupo, sobre planejamentos? A gente, eu e o Cleomir, a gente mora na mesma casa, né? Então a gente está sempre falando sobre isso. E aí produzindo também. A gente está muito atuando na área dos vídeos, né? Então a gente tem alguns projetos, a gente está trabalhando muito no nível da produção e da projeção. Então estamos produzimos vários projetos, né? Alguns foram bem, né? Tipo, a gente teve um edital aqui no Ceará que se chama Cultura Dentro de Casa e que foi criada uma plataforma e alguns projetos foram selecionados e nós fomos selecionados com uma oficina que a gente chama de dispositivo de carimbar paisagens efêmeras ou como criar imagens com teatro de sombras. E aí essa oficina é uma das oficinas contempladas dentro desse edital, que vai estar em breve disponível na plataforma da Secretaria de Cultura. E aí, se a gente fazendo um link, né, com a influência da oralidade, esse nome é totalmente influência da oralidade, do boneco popular, né? Tipo, é quase o nome de um cordel, né? Dispositivo, tem um nome que a princípio é contemporâneo, dispositivo de carimbar paisagens efêmeras, ou com, né? Então, é meio que um título que está muito vinculado à nossa cultura, né? A nossa oralidade, né? A nossa poética do cordel, né? Do romanceiro. Bacana. Então, nós estamos nessas produções total, assim, direto. Às vezes eu fico assim, não, gente, vamos pensar com calma. Algumas coisas a gente está recebendo alguns convites, a gente está avaliando, porque nesse momento, fazendo já um desabafo, né? Algumas pessoas, produtores, são um pouco oportunistas, sabe? Porque eles ficam pensando que fazer vídeo é muito fácil. E aí eles querem, tipo, pagar o que ele não paga, nem o que ele não receberia para fazer um trabalho, ele quer pagar pra gente. Né? Porque ele acha que a gente vai ficar na frente de um celular fazendo uma coisa muito simples, quando a gente sabe que não é. Por exemplo, para você fazer uma oficina virtual, você que está fazendo agora, sabe a dificuldade que é, né? De tornar aquilo atraente, de você tem que ter um planejamento, né? Se for online, você tem que pensar o espaço, tem que pensar uma série de coisas. Primeiramente, você tem que ter dinheiro para pagar a internet, porque se você não tiver, você nem faz. Então, tem que ter um celular ou um computador. Então, são custos que parece que eles esquecem que a gente precisa ter para fazer o trabalho e sucateiam o nosso métier. Então, assim, esse tipo de trabalho, a gente está educadamente dizendo que agradece muito, mas no momento não. Então, isso também é um apelo para os produtores tomarem consciência, né? Muito bem colocado, Tati. Até a Yara aqui também falou verdade. Dá um oi aqui para Isabel Vasconcelos, a Fabiana Lazari. Também falar dessa questão do espaço, né? Entender melhor esse espaço. Você falou que tem oficina, vocês realizam oficinas aí, né? Não, oficina não. Não, só no caso dos vídeos. Os ensaios, né? Os ensaios do grupo, sim, os sim. ensaios das criações, né? Não pensou, assim, em ter oficinas, né? Aí nesse espaço, apresentações? Eu pensei, inclusive, quando eu pensei no começo da proposta do Tigrela, eu pensei muito em fazer aqui, sabe? Eu sou
essa experiência com o teatro de animação é uma loucura para mim, porque eu comecei a me tornar uma acumuladora. Eu acho que todo mundo que trabalha com teatro de animação, no fundo, é um acumulador. Porque não pode ver uma coisa, eu vou guardar isso, porque né, vai que dá uma cena, né? E aí a gente meio que fica nessa com a matéria, né? Então eu tinha muito a proposta de trabalhar esse espaço, né? De trabalhar todos esses espaços. A gente tem um sótão aqui, então a minha ideia era criar uma cena no sótão, em cada espaço tem uma cena, enfim, uma piração. Só que eu comecei a ver que isso não era execuível. E aí comecei a dizer, não, vamos botar os pés no chão aqui e vamos trabalhar com objetividade. A gente já pensou em fazer formações aqui, mas a gente, de 2018 para cá, a gente começou a entrar nessa dinâmica, porque a gente, como eu falei, como produtor, a gente também vai meio que atirando, né? Vai vendo onde cai. Depois a gente vai lá pegar. E aí a gente vai semeando as coisas. E ano passado a gente trabalhou muito com essa circulação, que eu falei que foi uma circulação que demandou você imaginar circular pela cidade inteira de Fortaleza, né? No mínimo, cada lugar com 20 pessoas, né? E como administrar isso, era uma oficina de 12 horas. E ainda ter que lidar com essa questão que a gente não é só artista, a gente não está só linda em cena, a gente também produz, a gente também carrega as coisas. Então, a gente é hold, a gente é tudo. E eu comecei a pensar que a gente começou a deixar essa ideia um pouco de lado, né? De que não tem, no momento, a gente não tem condições de tornar esse espaço aqui um espaço para fazer oficinas, né? Mas a gente tem um interesse em desenvolver isso, né? Em ter um espaço onde a gente possa fazer pequenas residências, né? Porque eu penso, não sei se muito por influência dessa experiência com o Reuter, lá com a Companhia Lumbra, de que quanto mais a gente está dentro da coisa, fazendo só aquilo, mais a gente sai dali explodindo, sabe? Então é como se a gente estivesse condensando, para depois... Então, assim, por esse espaço ser no centro, por a gente ter outros grupos de teatro que estão em volta, ser um bairro universitário, tem muita coisa, é um bairro boêmio, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Nesse corredor cultural, a gente acha que talvez oficinas menores sejam mais produtivas, né? Oficinas mais curtas e tal. Mas isso é um projeto que não é para agora. É um projeto para depois. Sim. Oi, João. Epidemia de bonecos também estava aqui. A gente, então... Beijão para Isabel Vasconcelos. Eu acho que com isso a gente termina a nossa segunda parte, né? E a live com você. Muito obrigada pelo papo. Foi muito... Sempre nas lives a gente está aprendendo muito, né? Tá trocando muito aprendizados, afetos. E esse também de questionar o seu próprio trabalho, né? Fazer uma reflexão também desse momento, querendo ou não, é o momento também da gente refletir, né, o que a gente está fazendo, o que a gente posteriormente quer fazer. Enfim, muito obrigada. E também estenda a todo o grupo, né, esse agradecimento a todo o Grupo Ânima. Quem quiser, tem o Instagram, que eles falaram, tem Facebook, né, então procurem lá, Grupo Ânima. Sim, eu, assim, queria agradecer também a oportunidade. Dizer que estou muito, assim, num momento muito feliz de estar partilhando, né, essas questões. E eu acho que é isso mesmo. E às vezes a gente conversa com o outro conversando com a gente mesmo, né? Que às vezes são questões que para a gente estão ali meio que latente, né, pulsando. E aí quando a gente partilha aquilo, é como se a gente estivesse não respondendo, porque não se trata de responder uma questão, mas talvez de apontar outras perguntas, né? E essas perguntas vão se desdobrando em várias outras, né? E aí a gente vai se enriquecendo muito, porque a questão, ela leva a gente para lugares infinitos. E agradecer demais, assim, só agradecer vocês pela oportunidade de estar nessa conversa. Ótimo. Agradecer também a todo mundo que estava aqui, ó, nos assistindo e participando, perguntando, quem estava aí de olho aí.
Então, boa noite para todo mundo. Sábado a gente tem a Daiane Balgater, né? Sempre falo. Às 20 horas. Então, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.